que eu vou mostrar a seguir. Quando a gente fala de competências gerais, a gente está falando justamente do desenvolvimento de competências que permeiam todos os anos da educação básica e que também vão estar conectadas com todas as disciplinas, todos os componentes curriculares, desde a educação infantil até o final do ensino médio. Então, não cabe apenas a uma ou outra disciplina, mas sim a todas as disciplinas e a um conjunto, uma proposta curricular que ajude o estudante a desenvolver essas 10 competências que a gente tem aqui. Eu não vou ler todas, você consegue encontrar isso facilmente na internet ou então na própria BNCC, mas eu vou mostrar algumas que têm uma relação muito importante com o trabalho por projetos. Então, quando a gente fala de comunicação, por exemplo, é um ponto essencial de projetos, pois os estudantes terão que elaborar, criar algo e, a partir daí, comunicar tanto o que foi criado quanto as aprendizagens desse processo. E eles vão ter que trabalhar em grupo, eles vão ter que criar seminários, vídeos. Isso está muito relacionado ao desenvolvimento da comunicação. Também a gente tem o pensamento crítico, científico e criativo. Então, os estudantes vão ter que pesquisar, vão ter que selecionar as melhores fontes, vão ter que mobilizar os conceitos para resolver problemas por meio da investigação, e aí, então, desenvolvem o pensamento científico, e também vão ter que criar processos, planejamentos, produtos, e todo esse processo criativo está muito linkado ao desenvolvimento dos projetos. Então, quando a gente fala de projetos, a gente vai sim desenvolver conteúdos, mas tem um olhar muito importante nosso para o desenvolvimento dessas competências. Então, a gente precisa propositalmente oferecer situações de aprendizagem, organizar situações com os estudantes para que eles desenvolvam e para que, inclusive, eles reflitam sobre o desenvolvimento dessas competências. Então, esse é um ponto que a gente vai olhar e vai retomar diversas vezes enquanto a gente conversa sobre projetos. Inclusive, no próximo módulo, a gente vai trabalhar o planejamento. E nesse processo, a gente vai olhar também para o desenvolvimento e para o planejamento daquilo que a gente quer desenvolver em relação às competências gerais da BNCC. Tá? E aí eu trouxe um material também para a gente aprofundar essa discussão, que é justamente um material que foi organizado pelo Center of Curriculum Redesign, que é um grupo de pesquisa que é liderado pelo Charles Fadell, é um professor da Universidade de Harvard que acompanhou as produções desses novos currículos ao redor do mundo, principalmente esses currículos baseados em competências, e esse material ele ajuda a gente a olhar de uma forma mais propositiva no que seriam as dimensões e as subdimensões dessas habilidades, inclusive olhando de uma maneira bem assertiva aquilo que se espera em cada uma das faixas etárias. Então, observa, se vocês depois quiserem, nesse link aqui, bit.ly/CGBNCC, vocês conseguem encontrar esse material na íntegra. A gente também vai deixar o link aqui no final desse módulo. Mas aqui, olhando para a comunicação, a gente tem, por exemplo, uma sugestão, olha, do que se espera em relação à compreensão e processamento dentro de um grupo de estudantes até o 3º ano do ensino fundamental. O que se espera até o 6º, o que se espera até o 9º e o que se espera até o 3º ano do ensino médio. Então, esse é um material que pode ajudar muito na hora de planejar as interações e as atividades, as dinâmicas que acontecerão nesse projeto, que na ABP a gente chama de etapas. Então, quando eu quero que os estudantes, por exemplo, desenvolvam a escuta ativa e que exerçam a escuta ativa e receptiva, por exemplo, que é esperado para os estudantes do 6º ano do ensino fundamental, eu vou ter que planejar ações, etapas dentro desse projeto para que exista, de fato, desenvolvimento dessa expectativa. Então, a gente vai aprofundar nessa discussão, mas aqui é um olhar bem detalhado para essa relação entre o que se espera dos projetos e o currículo. Tá? E quando a gente fala de currículo, além dos temas e das aprendizagens que a gente já conhece, a gente também está trazendo essa ideia do desenvolvimento das competências gerais da BNCC. Né? Então, aqui, olha, se a gente olhar, por exemplo, para essas expectativas que são colocadas pelo BI, que é o Book Institute of Education, que inclusive tem um material que eu vou deixar aqui no final, que é muito bom para projetos, a gente consegue ver essa relação próxima entre essas expectativas da aprendizagem baseada em projetos e também as expectativas lá das competências gerais da BNCC. Então, quando a gente fala de aprendizagem baseada em projetos,
A gente está falando de uma estrutura um pouco mais complexa do que um simples projeto. Nesse sentido, a gente está falando de propostas que vão trazer questionamentos abertos, então estimulando que os estudantes possam ter esse também espírito de exploração. A gente vai estimular a investigação. A gente vai criar a necessidade de saber por meio de temas e questões norteadoras que estão bem conectadas com o produto final que será elaborado pelos estudantes. Vão ter processos de revisão, de feedback e, por fim, um processo que o estudante apresenta, ele comunica essa produção e essas aprendizagens para o público. Então, quando a gente olha para essas expectativas em relação à aprendizagem baseada em projetos, que é ter um conteúdo relevante, desenvolver as habilidades para o século XXI, a gente tem uma associação muito importante em relação às competências gerais da BNCC. Né? E aí também, um outro documento importante, quando a gente está falando de temas que vão ajudar a estruturar esses projetos, são os temas contemporâneos transversais da BNCC. Então, esses temas, eles nada mais são do que um agrupamento de várias legislações e necessidades que todo o currículo brasileiro tem que ter na educação básica e que servem de temas muito relevantes para praticamente qualquer escola de ensino fundamental, ensino médio, para desenvolver esses temas, então, com os estudantes. Então, quando a gente fala de meio ambiente, o trabalho da educação ambiental, ou mesmo a educação para o consumo, são temas que permitem facilmente um trabalho aí por projetos. Quando a gente fala de economia, trabalhar a educação financeira, trabalhar a educação fiscal, trabalhar a saúde, trabalhar a cidadania e civismo, o multiculturalismo, são temas necessários, ou seja, estão ligados a legislações, isso é muito importante dentro dos currículos, e também são temas que ajudam muito na organização de projetos. Então, eu aconselho bastante que vocês façam a leitura desse documento para entender como é essa estrutura dos temas contemporâneos transversais da BNCC. Tem um QR Code aqui na tela, mas também ele vai estar anexado no final desse módulo, tá bom? Então, é uma